vez vou dizer, com Cristo, ganhar ou perder? Com Cristo, ganhar ou perder? Com Cristo, ganhar ou perder? Ganhar. Sempre. Sempre. E se porventura viermos perder alguma coisa, ir em busca dela novamente. Porque a derrota não faz parte do caráter de Deus. A derrota não faz parte com a palavra de Deus. Não faz parte. E nós vemos aqui esses 3 textos trazendo esclarecendo isso para nós. Quando perdemos, o que fazer quando perdemos? Nós, como cristãos, levamos uma vida a conformar com perda. A se conformar com perda. Já não muito tempo atrás eu falei aqui sobre isso. Nós, como cristãos, perdemos bolsa, perdemos relógio, perdemos celular, perdemos capa de chuva, perdemos guarda-chuva, perdemos a identidade, que quase não é só o documento de identidade, é a identidade mesmo do ser humano. Perdemos a chave do carro, perdemos a chave da casa, perdemos o óculos, sabe? E levamos uma vida de perder sem ir em busca, porque achamos que já não vale mais a pena. E o que eu quero dizer, irmãos, que muitas vezes aquilo que você perdeu, você pediu a Deus. Muitas vezes aquilo que você perdeu foi uma bênção que Deus te deu. E logo já não nos importamos mais de ter perdido, quando antes nos importamos de ter buscado. Qual é a nossa atitude como cristãos? Não se conformar com perdas. Perdas não. Não adianta cantarmos restitui. O que mais? Eu quero de volta. Eu quero. Mas eu quero de volta o que é meu sem buscar. Que restituição você vai ter se você não vai buscar? Ah não, o diabo levou, o diabo vai trazer de volta, sem tu ir buscar. Sem tu ir buscar, o diabo vai te devolver alguma coisa? Nunca, jamais. E o que nós encontramos, irmãos, na palavra do Senhor aqui nesse texto, já começado aqui no versículo 3? Então lhe propôs Jesus essas parábolas. Qual dentre vós o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? O que fez este bom pastor aqui? Ao mesmo tempo que ele correu o risco, deixando as 99 no deserto, ao mesmo tempo ele correu o risco, e ao nosso ver natural, diria que é loucura. Por que tenho 100? Vou deixar 99 em risco para ir buscar uma. Mas acontece, irmãos, que sobre tudo quanto o Senhor nos dá, nós temos que ter responsabilidade. Amém. Responsabilidade. Você tem dons, você tem que ter responsabilidade. Amém. O Senhor tem abençoado o teu trabalho, você tem que ter responsabilidade. Amém. O Senhor tem te dado crédito, tem que ter responsabilidade. O Senhor nos dá uma família, temos que ter responsabilidade. Amém. Estamos numa igreja, temos que ter responsabilidade. Temos compromisso nessa igreja, temos que ter responsabilidade. Porque Deus tem responsabilidade conosco. Tanto é que após o homem pecar lá no início, e nós vemos aí que o Senhor presenteou o homem não vigiou, perdeu. E agora Deus corre preocupado para cobrir o erro do homem, não para encobrir. Porque agora o primeiro Adão pecou. Agora ele perdeu a sua moradia. Agora ele perdeu as bênçãos. Agora ele perdeu o bem-estar. Agora perdeu-se a promessa. E Deus logo começa a pensar como recuperar o que ele havia dado ao homem. Toda vez que perdemos algo, irmãos, Deus está preocupado que nós venhamos recuperar. Porque é um Deus que recupera, é um Deus que acrescenta, é um Deus que aumenta, é um Deus que multiplica, é um Deus que dá, é um Deus que faz superabundar. Então não pode haver em nós perdas daquilo que Deus deu. Não pode. E principalmente perda espiritual. Muitas vezes até corremos para aquilo que é natural. Ah, eu perdi algo importante, a chave do carro, um documento, e eu corro, vou procurar saber, vou pôr um anúncio, vou perguntar, volto no lugar onde eu estive. Mas quando perdemos algo espiritual, não nos importamos. Não nos importamos. Ah, antes eu era muito de orar, não sou mais.
providencia o seu Filho, providencia o unigênito do Pai, para vir cobrir aquele primeiro Adão. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui dizendo que eu tenho vida e tenho vida em abundância. Aleluia! A abundância. Não uma vida escassa. Não uma vida de derrota. Não uma vida de perda. Não uma vida limitada. O Senhor quer que você tenha de tudo em abundância. Jesus não deixou o seu reinado, não deixou o seu lar junto ao Pai para vir ser mais um a nos trazer derrota. Ele veio para nos dar vitória. E cada vez que entramos numa situação negativa, temos que analisar a nossa vida e temos que ir em busca. Não cantemos restitui. Não adianta cantarmos das promessas. Não adianta falarmos das heranças e da herança que o Senhor já prometeu e tem nos garantido isso, se nós continuamos a perder. E se você tem recebido de Deus cada vez mais e tem percebido que tem perdido, é hora de nós analisarmos